Quer se apresentar, Rafa? Desculpa. Eu sei que se você se apresentar, explicar o que é a Cognos, porque eu sou curiosa para saber também depois, né? Vocês vão ter que me explicar bem certinho, todos os detalhes. No finalzinho a gente conta, Sérgio, a gente vai falar sobre as redes sociais, sobre o que é a Cognos e tudo mais. Beleza, então, pessoal, boa noite, né? Para quem não me conhece, eu sou a Rafaela, eu sou psicóloga e a minha especialidade, a minha paixão é a área de educação, com enfoque principalmente na orientação profissional e carreira, né? Sou professora universitária em curso de psicologia, graduação, pós-graduação e em função da minha paixão pela área de orientação profissional, eu fundei em 2011 o ICOP, que é o Instituto de Carreira e Orientação Profissional, né? E já atuava antes disso com orientação profissional, eu estava fazendo a conta esses dias, já vai fazer 15 anos que eu atuo com AP, e tive a oportunidade aí nesse caminho, né, da trajetória profissional, de conhecer a Giovana, né, Gi? Quando realizávamos, depois, por meio da Gi, conhecer a Mariana, né? Enquanto nós realizávamos um trabalho num instituto que avalia altas habilidades, né? Principalmente, né, Gi? Então, nos conhecemos ali e acho que a gente se encontrou no sentido de admiração do trabalho uma da outra e por isso estamos aqui, né? Hoje para juntar um pouquinho dos conhecimentos das duas nessa área aí da neuropsicologia, junto com os meus conhecimentos em orientação profissional, para que possamos bater um papo, enfim, né? Talvez responder algumas coisas, outras não, né? Porque às vezes a gente tem mais perguntas do que respostas. E é basicamente isso, ok? Eu me organizei com algumas telas só para dar um direcionamento, uma introdução no nosso bate-papo. Mas eu acredito, meninas, daí vocês vão intervindo, tá? Por gentileza. Que a ideia mesmo é que possamos depois tirar a tela, abrir, né? Tirar os slides, abrir a tela e todo mundo conversar. É isso? Como que costuma ser? Perfeito. Isso aí, Rafa. E na verdade, Rafa, o chat fica disponível também para todo mundo, então às vezes as pessoas vão mandando algumas questões que elas têm e a gente vai abrindo as questões para todo mundo, quem não quiser aparecer, né? Mas se alguém quiser, de repente, participar e abrir o áudio, eu deixo o áudio de todo mundo fechado para, né, não dar interferência. Mas quem quiser participar e, de repente, comentar ou compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade, tá, gente? É tranquilo para poder participar, porque é uma roda de conversa mesmo, né? Então... Eu gosto muito, né, dessa palavra roda de conversa, porque eu quase não gosto de conversar, né? Quem é do interior sabe, né? Eu gosto muito de falar, mas eu fico falando das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, então é bom ouvir também. Ai, gente. Então fiquem à vontade, né? Tô falando isso para que vocês fiquem à vontade para participar, tanto pelo chat, ou então levantem a mão para que a gente abra o microfone, se for o caso, e aí as coisas vão fluir, ok? Então, nosso tema da roda já foi, né, divulgado, evidente, é por isso que vocês estão aqui, e é orientação profissional para jovens, o que é e quando procurar. Antes de começar falando sobre orientação profissional e os tópicos introdutórios que eu trouxe aqui em slides, eu gostaria de ouvir vocês pelo chat nesse momento. Quem aí já passou por um processo de orientação profissional? Já foi cliente de orientação profissional? Ou ninguém? Nossa, eu também não, Rafa, mas eu, quando adolescente, eu queria fazer. E aí eu ia numa psicóloga, só que assim, o que ela fez comigo foi, até acho que é uma diferença que eu citei, que eu acho que é até importante falar. Ela fez tipo uns testezinhos vocacionais, porque na época eu queria fazer... Nossa senhora, eu comecei querendo ser, quando criança, empregada doméstica. Aí eu falava para os meus pais que eu queria ser empregada doméstica, porque eu adorava lavar a meia, que eles me davam para lavar, adorava fazer. Mas assim, depois, obviamente, eu fui crescendo e fui vendo outras profissões e tudo mais. E aí, nossa, eu quis ser de tudo já.
quis ser assistente social, quis ser farmacêutica, não, isso foi uma coisa que não tem nada a ver, quis fazer direito, quis fazer engenharia, eu quis fazer várias coisas, em várias áreas diferentes. Então, eu me sentia muito perdida. Nossa, literalmente perdida, né? Já deu para perceber pelas minhas opções. E aí, eu ia numa psicóloga que ela chegou a fazer, acho que em 2 sessões, um testezinho vocacional. Só que, na época, eu não sabia, né? Que existiam outras possibilidades. Eu não entendia o que era um processo de orientação profissional e tudo mais. E aí, enfim, né, nesse testezinho deu lá, né, para que área eu devia seguir, aí deu área, acho que biológicas e alguma coisa assim. Não lembro qual eram as opções, assim, sabe? Uhum. E aí isso não era suficiente, né? Eu saí, mesmo com o testezinho, isso não foi suficiente, né? Ainda nas opções. não é, né? Não é o suficiente. Eu vou explicar para vocês sobre isso. Obrigada, Maria, pelo depoimento, né? Eu participei de 2 processos de orientação profissional e foi ali que eu descobri que queria ser psicóloga e ajudar as pessoas nesse processo de tomada de decisão, né? Eu gosto de saber, né, se as pessoas participaram ou não, porque isso traz a referência que cada um tem, mesmo que inicialmente, né, a respeito do que falaremos. Então, os tópicos que vão direcionar a minha fala são esses aqui, ó. Então, o que é, afinal de contas, orientação profissional? Orientação profissional é diferente de teste vocacional? Quais são as diferenças, as similaridades e assim por diante? Quem que pode ser ajudado por esse serviço? Em que época procurar? Quanto tempo demora? Né? Se eu respondo o que a pessoa tem que fazer da vida? Se dá para fazer OP com pessoas, né, aí, do espectro, né, do autismo, com TDAH, enfim, qualquer coisa do tipo que tem a ver com o que as meninas depois vão complementar e a gente vai conversar. Ok? Então, vamos começar pelo começo. O que é orientação profissional, pessoal? As pessoas chegam até o ICOP, e aqui, para quem chegou depois, ICOP é Instituto de Carreira e Orientação Profissional, onde eu realizo orientação profissional, né? Então, as pessoas chegam até o ICOP, ou para mim, ou para os meus colegas da área de orientação profissional, pedindo o quê? O teste vocacional. Então, isso que a maioria das pessoas conhece e entende que é o que vai resolver as dúvidas, os dilemas dos diferentes momentos da vida. Então, primeiro de tudo, já trazendo aí a explicação brevíssima do que é orientação profissional, né? Não é nem a explicação do que é orientação profissional, qual que é o objetivo da orientação profissional. Eu já vou falando um pouco das diferenças do que é um teste vocacional e o que é uma orientação profissional. Então, primeiro de tudo, quando uma pessoa busca orientação profissional, significa que ela está com dilemas em relação à escolha da carreira, independente da fase do desenvolvimento, que depois eu vou explicar isso de uma forma mais aprofundada. Mas assim, tópico 1. A orientação profissional existe para facilitar o processo de desenvolvimento profissional, sobretudo com enfoque de favorecer uma escolha de carreira, né? Então, assim, é um processo de intervenção que facilita as escolhas e decisões na carreira, certo? Então, as pessoas não conseguem tomar decisão porque existem inúmeras dúvidas. Às vezes gosta de um monte de coisa, não sabe qual escolher, né, Mari? Às vezes... E aí, no fim, eu vejo assim, eu fiz faculdade, Rafa, eu acho que com você aconteceu a mesma coisa. Sabe o que é triste? Aí você entra na universidade, sei lá, 50% das pessoas não completam a faculdade, né? A evasão universitária de curso. É muito triste. Muita desistência, né? Muito. Então, assim, existem diferentes níveis, né? Quando a gente pensa no macro, que aqui é um conceito bem introdutório da orientação profissional, ele pode ser algo que vai trabalhar no sentido de prevenção, né? Ou não, né? Mas, infelizmente, as pessoas não sabem que existe, então os que estão aqui já sabem, considerem-se já privilegiados no sentido da informação, né? Aqueles que estão aprendendo agora também, porque vão saber o que é e vão poder informar, né? A psicoeducação, que acho que é algo que nós aqui temos em comum como compreensão, né? De que é algo que precisa ser
exercitado. Então, aprendam, espero que aprendam alguma coisa aqui hoje, que possam também depois compartilhar com as outras pessoas no sentido de favorecer, facilitar, né, a tomada de decisão dos outros. Então, pessoal, considerando que as pessoas buscam um teste vocacional, existe uma representação social de que é possível ir num psicólogo, geralmente procuram psicólogos, mas hoje em dia, né, que está na moda, todo mundo faz de tudo, não tem mais, parece que, limites, fronteiras entre áreas de atuação em alguns contextos. Então, a pessoa procura uma ajuda de algum profissional e acha que em uma sessão ela vai chegar lá, responder um teste vocacional e que vai sair com a resposta da vida dela, né? O que é um grande equívoco. E se vocês já ouviram sobre isso, é normal, né? Porque as pessoas, infelizmente, vendem isso. Porque é isso que as pessoas querem comprar, né? Então, o que acontece? Existe hoje em dia pessoas que fazem o teste vocacional? Sim, existem inúmeras pessoas que fazem o teste vocacional. Existem pessoas que entendem que para tomar uma decisão é necessária uma reflexão muito mais aprofundada e cuidadosa, e daí oferecem um serviço de orientação profissional que inclui na intervenção testes vocacionais. Sim, e esse é o mais recomendado. Existem inúmeros testes vocacionais que se intitulam assim na internet. Acredito que né, já tenham feito de alguma forma. Não, na internet, se a gente vai pensar, tem teste de QI, tem teste para TDAH, tem teste para autismo, tem teste para tudo. Você consegue sair com um diagnóstico hoje em dia pela internet. Não obviamente, estou sendo bem irônica, né? Mas claro. tem que... Então, assim, vou deixar o chat aberto que daí eu consigo ir vendo os comentários do pessoal. Então, ali, existe inúmeros testes intitulados vocacionais e que se propõem a ajudar no processo de escolha. O que eu gosto de falar? As pessoas têm diferentes momentos para tomar decisão, né? Existe um percurso de um processo de tomada de decisão para tudo na vida. E algumas pessoas podem sim se favorecer de um teste vocacional desses aleatório. Mas em que sentido? É porque essa pessoa já está pronta, ela já sabe o que ela quer. E o teste vai só responder ali. As respostas que ela dá são respostas direcionadas, evidente, porque é um recorte de algumas áreas de atuação. E daí vai sair aquilo que ela provavelmente já sabia que era o que ela queria ou que faz sentido. E daí, ok, né? E muitas pessoas às vezes perguntam, mas Rafa, você tem um teste vocacional na primeira página do seu site, gratuito, as pessoas não vão até lá e daí não te contratam? Daí eu respondo, a pessoa que vai e é o suficiente não é a pessoa que precisa do meu serviço, né? Então é completamente diferente o momento de tomada de decisão. Então a gente precisa entender que a orientação profissional existe para ajudar nas nossas escolhas. O teste vocacional, na atuação como psicóloga, gente, não existe um teste vocacional, não existe um teste vocacional. Então, isso também é importante que as pessoas entendam. Os testes que nós aplicamos no processo de orientação profissional são testes, por exemplo, teste de personalidade, que vai ajudar no autoconhecimento, são testes de uso exclusivo dos psicólogos, né? Que nós estamos falando aqui com profissionais, nós três somos da psicologia, né? São testes de interesse, de habilidade, de critérios para escolha profissional, de interesses, enfim. Então, são testes que trazem pistas a respeito do processo de escolha adequado para aquela pessoa. Porque também existe isso. Cada pessoa, a gente parte do princípio que cada pessoa tem um contexto que vai ser considerado, tem habilidades, tem interesses, tem uma condição social, econômica, familiar que impacta nessa viabilização ou não da escolha, né? Tem as referências, né, que a gente tem dentro da família, né, Rafa? O quanto, às vezes, isso também, né, influencia tanto positivamente quanto negativamente, né? Isso, exatamente. Então, existem inúmeros relatos, por exemplo, vou fazer...
vamos pensar nós três aqui. Provavelmente estávamos inseridas, né, em famílias que era óbvio que fosse para o ensino superior. Terminar o ensino médio e vai para o ensino superior. Ponto. Né? Essa é a realidade. E o que não é a maior parte do Brasil, pensando no cenário do Brasil, não é. Mas a maior parte das pessoas que buscam orientação profissional são pessoas que estão terminando o ensino médio e precisam tomar uma decisão em relação à inserção no ensino superior, né? Então, assim, existem diferentes testes que vão auxiliar nesse percurso. E eu vou falar para vocês um pouquinho dos pilares da orientação profissional aqui na sequência, para ficar mais claro. Então, aqui, ó, nós trabalhamos o que num processo de orientação profissional? Autoconhecimento, mas não é um autoconhecimento igual na terapia, gente. Na terapia é outra proposta. Aqui nós temos começo, meio e fim. Assim como na avaliação neuropsicológica, existe um plano de trabalho que, óbvio, é personalizado, mas existe uma ciência que embasa para que a gente consiga ter um resultado final, né? Então, ali, nós vamos trabalhar o autoconhecimento focado na escolha profissional daquele indivíduo, conforme cada indivíduo em cada fase da vida. A informação profissional, vamos coletar informações sobre o curso, grade curricular, entrevistar profissionais das áreas de interesse, buscar informação sobre vaga, mercado de trabalho e assim por diante. E também estimular o processo de tomada de decisão em si, porque não adianta só trabalhar o autoconhecimento, por isso que tem muita gente que vai para a terapia com questões profissionais e não resolve, fica 1, 2 anos ou mais, e depois vem para a orientação profissional, porque a questão não é a psicoterapia. Pode ter inúmeras situações que ela trabalha também na psicoterapia, mas que precisa de um direcionamento muito mais específico nesse estímulo, né, de reflexão sobre a carreira em relação ao conhecimento realista sobre os cursos das profissões e a tomada de decisão final. Até aqui tudo bem? Tranquilo, Rafa. Tudo bem? Então vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de que momentos que se pode procurar orientação profissional, quem que pode se beneficiar de alguma forma. Eu tô aqui mexendo para lá e para cá esses negocinhos, mas tá atrapalhando muito vocês aí? Não. Tá ok? Tá. Então vejam lá. Prestarei vestibular para que curso? Daí a Melissa colocou aqui no chat, né, Melissa? Os jovens escolhem muito cedo e abre abruptamente o curso também, né? Melissa, isso é um fato, essa sensação que nós temos. Eu que sou uma pessoa com mestrado e doutorado em educação, ou seja, apaixonada pela educação e estudei profundamente a parte do desenvolvimento de carreira vinculado com a educação, falo para você. É a primeira escolha. Então, a gente tem a impressão que a escolha é muito cedo, porque a gente tem, de novo, uma representação social distorcida, entendendo que essa escolha vai ser a escolha para a vida toda. E não é. Então, é uma primeira escolha, vai ter que fazer uma escolha em algum momento da vida, e acaba que no nosso cenário é essa. Só que tem uma outra questão que mais me incomoda de tudo isso, é que quantos anos antes de terminar o ensino médio, os indivíduos ficam na escola? Quantos anos, meninas? Hoje dá o quê? Não sei quantos anos. 11 anos. 11 anos? 11 anos. 11 anos. Se o nosso sistema de educação, se o nosso sistema de ensino colocasse um aninho só de 11 disciplinas que potencializassem o autoconhecimento, o conhecimento da informação profissional realista e a autonomia para a tomada de decisão e a responsabilização em relação às suas próprias escolhas, não era cedo. 1 ano de 11. Isso pode ser feito desde o primeiro ano com as crianças. É engraçado isso, né, Rafa? Que há uma preocupação tão grande, né, em se passar num vestibular, quando na verdade a gente não tem nem amparo para tomar uma decisão sobre, né, para qual curso eu vou prestar, né? O que é que eu quero para minha vida? A gente não sai pronto sabendo, né, dizer, né, o que é que eu espero para minha vida, né? O que é que eu quero para minha vida? Porque, Sim, né, vai implicar na escolha profissional que eu for fazer, né? Não, é isso. As E assim, escolas preparam
para passar no vestibular. É ponto. É isso. Você vai ter lá 300 mil, não sei quantos passaram, não sei em quais lugares. Quantos desistiram depois? Exato. Então, Eu tinha. assim... Não, sabe o que eu tinha? Não vou contar um segredo para vocês. Eu estudei a vida inteira, não, boa parte da minha vida numa escola só. E aí tinham 2 alunos assim que eles sempre iam muito bem. Todos os anos eles iam muito bem. E aí só eles tiravam, sabe, sempre os professores, né, eram queridinhos dos professores, porque eram os alunos nota 10 e tudo mais. Aí, Rafa, eles chegaram no momento vestibular, os 2 passaram, tipo, em universidades super boas, passaram na USP e tal, porque, né, eu sou do interior de São Paulo, acho que não só para quem é do interior de São Paulo, mas para a maioria das pessoas, top é passar na USP, né? O resto é meia boca, né? Aí os 2 passaram. Ai, coitados, não deu 1 ano, os 2 desistiram do curso, tentaram outros cursos, desistiram de outros cursos. E aí eu falei, tá vendo? O que adiantava ser um bom aluno, né? Mas é lógico, eu falei isso logo no começo. Mas, coitados, eu super entendo. Mas o quanto existia, né, essa pressão sobre fazer uma escolha, mas ao mesmo tempo eu chegava em casa, daí eu não sei se isso aconteceu com a maioria de vocês, eu chegava em casa, meus pais falavam assim, o importante é você ser feliz, escolhe o que você quiser, né? Escolhe a profissão que você... Não é assim, não. Escolhe a profissão que você... porque não, meu pai nem minha mãe fizeram graduação, então para eles, assim, tipo, eles não tinham nem ideia de que era esse mundo. Mas não, escolhe o que você quiser, entendeu? O importante, assim, se você for uma boa profissional, você vai se dar bem na sua profissão. E aí eu ficava mais perdida ainda, né? Porque a escola não ajudava, meus pais muito menos, e aí... Enfim. E aí, né? Então, exatamente isso, Mari. Então, isso se replica até hoje. Aquilo que nós falamos, né? Quando se pensa em educação, o mundo de 50 anos atrás e o mundo hoje é outro, mas a sala de aula tá igual, né? Todo mundo lá alinhadinho na cadeira, o professor na frente. Temos várias salas legais hoje em dia, com recursos inúmeros, mas a essência é a mesma, né? Então, o que acontece? A primeira necessidade de uma tomada de decisão autônoma e que existe uma cobrança familiar e social grande, independente se vai entrar no ensino superior, então vai terminar os estudos, vai começar a trabalhar, vai fazer o quê? Vai mandar o currículo? Vai para outro, né? E assim por diante. Então, aqui são alguns dilemas que durante a vida nós passamos. Então, prestarei vestibular para que curso? Estou no curso. A orientação profissional serve para ajudar a pessoa a responder todas essas perguntas, né? Então, qual curso? Estou no curso, não sei se gosto, se eu não gosto, se eu quero mudar ou não quero mudar, né? Que tem a ver com a evasão universitária. Para aqueles que decidiram, gostam do curso e vão se formar. Mas e aí, agora? Vou fazer uma pós, não vou fazer uma pós, vou para o mestrado, não vou para o mestrado, vou trabalhar em que área, né? Enfim, assim por diante, vou assumir os negócios da família ou nada a ver. Então, vários dilemas aí nessa fase. Estou satisfeito com a minha profissão? Será que esse emprego é realmente o que eu quero? Só hoje eu atendi 7 pessoas. E hoje foi um dia muito feliz, assim, porque de 7 eu sempre faço essa escala, assim, 5 estão muito felizes no trabalho. Então, né, se a gente for pensar aí, não é a maior parte das pessoas que vivenciam isso, mas hoje foi um dia bem, bem satisfeito no sentido das pessoas que eu acompanhei. E aqui, até, para vocês terem ideia, até a aposentadoria. Então, daí chega nessa fase da aposentadoria, as pessoas também podem procurar orientação profissional para pensar sobre isso. Tá, e aí agora? O que eu vou fazer com o meu tempo livre? Será que agora eu vou trabalhar? Porque aqui a gente não está falando só... Pensar a carreira não é pensar só no emprego. A gente pensa no papel enquanto profissional, independente se esse trabalho é remunerado ou não. A gente pensa na trajetória acadêmica, né? Então, de repente, a pessoa trabalhou a vida inteira num lugar e tinha o sonho de fazer direito, por exemplo. Agora é o momento que tem condição de fazer, né? Então, assim, tudo esse olhar integrado, né? Do plano de carreira, especialmente, né? Alinhado com o projeto de vida de cada uma das pessoas, conforme cada fase do desenvolvimento humano. Né? Então, não tem como a gente dissociar isso. Né? É muito complicado.
Então, falando para vocês, imaginem para responder todas essas coisas aqui se vai existir um teste vocacional, né? Então não vai dar conta disso. E aí o que acontece? O teste vocacional, quando se tem um teste vocacional, para as pessoas, né, que já fizeram, que pretendem fazer, espero que não, para se ter um teste vocacional, então, válido cientificamente, reconhecido pela comunidade científica, pelo menos da comunidade científica dos psicólogos, gente, uma comunidade científica tipo sério, tá, gente? Que é comitê de ética, não é comitê da igreja ou um comitê da não sei o quê, que daí da política ou dos vizinhos ou disso daquilo. Eu tô falando aqui de ciência, tá? O recorte, não desvalorizando todo o resto, mas pensando em intervenções com base em evidências, tá? O que acontece? Acontece que, para você fazer um teste que seja minimamente aceito e reproduzido nos diferentes contextos aí, com resultados efetivos, a gente precisa de um monte de procedimento. E até esse teste sair, ser publicado, muitas vezes ele já está até, quando a gente pensa em mercado de trabalho, em cursos e profissões, já está até desatualizado. Porque todos os dias, né, é um sistema vivo. Todos os dias estão inventando coisas novas e eliminando outras coisas. É que a própria realidade de trabalho, né, a organização do trabalho, ela tá mudando muito, né? Se a gente for pensar, é uma transição muito grande hoje em dia, né? Até em relação a cargo, a estruturação de cargo dentro de empresa, né, Rafa? Então, se a gente for pensar, é uma coisa muito dinâmica, né, isso. Muito. Eu acho que foi você que me falou uma vez, Rafa, que a gente tem mais do que uma carreira nessa vida, né? A gente pode seguir vários caminhos. Eu acho que é muito disso que a Mari tá falando, né? Do quanto tá mudando a nossa estrutura, porque 30 anos atrás, 40 anos atrás, você tinha um emprego, você continuava naquela empresa eternamente, né? Isso. Até você se aposentar. E hoje em dia não é assim. Não. As inúmeras possibilidades, né, de relação de trabalho. E as inúmeras possibilidades, e daí entra num outro tópico que eu já vou falar mais adiante, que é o seguinte. Gente, parece que tem um cabelinho aqui. Então, esse material, de alguma forma, já, né, sendo bem rígido, assim, já precisa de ressalvas, mas quando ele sai, e nós usamos esses materiais no processo de orientação profissional, eles são o quê? Eles são um recorte de um contexto. Então, por exemplo, os testes vocacionais que nós temos na psicologia, eles trazem o quê? Eles trazem resultados por área. Então, se eu coloco lá, você tem uma tendência de área de exatas. Tá, e aí? Quantos cursos existem na área de exatas? Né? Na área de saúde. Tá, e daí? Ser psicóloga é completamente diferente de ser médica, de ser fisioterapeuta, né? Ou então, psicologia é saúde ou é humanas? Então, entra assim em blocos de questionamentos diversos que só o teste pelo teste não vai resolver, não vai ajudar a pessoa a responder aquilo que ela gostaria. Então, a gente precisa de um olhar mais aprofundado e com uma compreensão de mundo que é essa, né? Essa compreensão nova de mundo, de que as relações de trabalho não são mais as que eram antigamente. Então, por exemplo, os nossos pais, provavelmente, acham, em sua maioria, um absurdo ficar pulando de emprego para lá e para cá, né? E aí, como é que você lida com isso para falar que esse é o novo mundo, né? Como é que explica, como é que justifica? Ou todo mundo quer ser empreendedor hoje em dia, e como é que é isso? E, né? Enfim. Então, existem inúmeras situações que precisam ser avaliadas. Então, quando se pensa no autoconhecimento, a gente tem que entender, antes de tudo, quem é você no sentido assim, vamos pensar nos aspectos aí de desempenho acadêmico, escolar, né? É muito comum as pessoas falarem, você vai bem em matemática? Então faz engenharia. Nossa, esses dois aí, os melhores alunos da turma, tem que fazer medicina? Como não vai fazer medicina? Né? Então existe todo esse cenário, todos os preconceitos com algumas carreiras, geralmente artísticas, por exemplo, e daí aqueles dilemas, né? Será que sigo na carreira de esportista ou isso aqui? Enfim, um monte de dilema que a gente acaba enfrentando
e a orientação profissional vem para facilitar nesse sentido, ok? Vou passar aqui então, só contando para vocês, eu trouxe 2 depoimentos, trouxe 4 depoimentos, na verdade, para que vocês consigam sentir um pouquinho do que eu estou falando e daí depois a gente abre para conversa, ok? Então aqui, ó, por exemplo, um depoimento, vou ler esse menorzinho aqui. Não, acho que esse de cima. Vou ler os 2. Então aqui, ó, curtinho. Tá, aqui era específico para mim. Rafa, quero te agradecer por ter participado e me ajudado tanto nessa etapa importante da vida. É uma pessoa especial, enfim, olha que legal. Obrigada por tudo, mando um abraço pro arquiteto que conversamos. Eu adorei a ajuda dele. Então, lembra que eu falei que um dos pilares da orientação profissional é a informação profissional? Então, no trabalho que eu realizo, que é um diferencial aqui em Curitiba, eu conheço talvez 1 ou 2 que fazem também, eu faço esse acompanhamento de encaminhar o cliente para ir no contexto de trabalho. Então, quero fazer arquitetura, vai passar uma tarde lá com o arquiteto. Quero fazer engenharia, vai numa obra. Medicina, vai acompanhar uma cirurgia. Vai lá ver os laboratórios e assim por diante. Então, aqui era uma vestibulanda que colocou esse depoimento. Agora, olha esse daqui que interessante, para vocês entenderem a complexidade que um teste vocacional jamais vai resolver, né? Então, aqui estava no momento crítico da vida, no qual estava cheio de dúvidas quanto ao meu profissional. Além de ser humano incrível... não, daí ler isso é chato, né? Me identifiquei com a energia dela. Tá. Me ajudou muito a avaliar a melhor escolha e hoje estou cheio de alegria por ter escolhido a profissão que mais me preenche de felicidade. Sou eternamente grato por toda a ajuda. Super indico. Olha, essa parte que é mais importante. Eu sou a prova que nunca é tarde para ser feliz. Eu estava no último ano do doutorado em engenharia quando mudei e hoje me sinto muito mais completa e motivada trabalhando com marketing. Nossa, Rafa! Que coragem! É isso que eu faço, todo dia é isso. Me arrepio cada dia uma. Vocês imaginam? É pesado. E as pessoas acham que é simples assim, vai lá e faz um teste vocacional. Eu quero ver se tem um teste vocacional que fala, saia do doutorado em engenharia e vai trabalhar com marketing, né? Enfim. Mas, sabe o que eu vejo também? Até pensando até na questão dessa coisa que você falou, da importância da orientação profissional também, quando a gente está pensando no... Como fala? Parar de trabalhar? Fugiu o nome. Aposentadoria. Na aposentadoria. Uhum. Porque a forma também com que as pessoas lidam com as mudanças na vida vai influenciar muito, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que... gosto de mudanças, mas eu não gosto tanto assim de mudanças. Eu sou mais rígida, eu tenho uma postura mais rígida com as mudanças. Então, para algumas pessoas talvez seja muito mais difícil, né, esse processo todo, né? O quanto a gente também tem que estar disponível e pronto, né, para de fato fazer mudanças, né? Sim, e se for o caso, porque muita gente chega insatisfeita achando que vai mudar e não vai mudar. Você fala, mas Rafa, eu vim aqui para fazer tal coisa, né? Para ver, eu falei assim, pois é, mas agora você decidiu que não é mais isso. Então, né? É isso, é uma surpresa. E por isso que não tem como fazer caixinha, né? Faz esse teste, aquele. Não tem como. É como aqueles casos, né, em que a gente vê a pessoa super infeliz no trabalho, desmotivada, mas ela vai levando. Ela vai levando, porque eu tô aqui e vou me aposentar aqui, né? E vai levando isso por muito tempo. Tem isso, das motivações de cada um, né? Da motivação no sentido de quais são os motivos que fazem a pessoa seguir ali. Ok, às vezes existe, e as pessoas falam, orientação profissional para todos. Gente, tem momentos da vida que a gente precisa trabalhar e ter o que comer. Então, né? Então, tem que avaliar muito cada cenário e cada contexto, né? Então, e aqui um outro depoimento que foi feito pela Silvia, né? Só para eu encerrar minha fala, que diz aqui, ó, fui adquirindo autoconhecimento, me descobrindo, comecei a ficar mais empolgada com as novas possibilidades de atuação e hoje sinto que eu tenho um rumo, estou mais tranquila em fazer essa mudança de carreira. Então, a questão é essa, as pessoas chegam perdidas, angustiadas, passam por um processo que tem começo, meio e fim, e às vezes dura 5 sessões, e elas encaram essa escolha de uma forma completamente diferente, que pode ser encarar o trabalho que já existe, tudo que está planejado ali no caminho, com outro olhar,
que vai tirar essa angústia, vai ter clareza do porquê tá ali e assim por diante, ou então realmente ter essa força, essa compreensão, essa segurança para falar, deu para mim, tô adoecendo em função de uma tomada de decisão que eu não efetivo, que já está feita, né, e muda tudo. Então era isso que eu queria trazer para vocês, para que a gente possa aí conversar a respeito. Aqui tem o site do ICOP, para quem quiser ficar com o contato, né? E acho que agora a gente podia abrir para conversas. Que tal? Rafa, eu tenho uma pergunta. Você falou aí que as pessoas se buscam em várias fases de vida. Oi? Sim. Vou tirar a tela. Você falou que as pessoas se buscam em várias fases de vida. Como que elas sabem que elas estão nesse momento que realmente elas têm que procurar? Qual que é, assim, o fator determinante? Tá, boa pergunta. Excelente pergunta. Então, as pessoas... Quando que as pessoas precisam procurar? Quando as pessoas estão sofrendo de alguma forma, sim, pode ser, estão incomodadas. Então, as pessoas chegam muito, comecei a ter insônia, porque eu fico pensando no negócio da minha profissão, da minha escolha. Comecei a não ter mais vontade de ir para o trabalho. Ou, né, tentei fazer teste vocacional na internet e não consegui resolver sozinho. Então, quando as pessoas não conseguem resolver sozinhas, precisam de um apoio profissional. Porque a maior parte das pessoas, elas conseguem ir lá buscar informação, fazer, né? Faz alguma coisa aqui, outra ali. Mas aquelas pessoas que querem olhar para a carreira com mais cuidado, com mais segurança, com mais consciência e que estão na orientação profissional em si, né? Que estão aí com algum tipo de dilema e dificuldade para compreender o que está acontecendo aí nesse percurso. E na fase, assim, pré-vestibular, qual que é o marcador para as pessoas procurarem? É só no ano de vestibular? Pode ser antes? Como é que funciona? Geralmente, segundo ano é um bom momento, porque é um momento que eles ainda não estão com aulas no contraturno, né? Das específicas e todas aquelas demandas gigantescas. Então, é possível... No segundo ano, eu considero o segundo ano ideal. Exceto em casos, até acho que a gente depois vai conversar um pouquinho, né? Casos de, por exemplo, identificação de altas habilidades, são os únicos que eu costumo fazer mais cedo. Nono ano, primeiro ano, e até porque algumas vezes eles querem, e agora com a mudança, né, que nós teremos, vai ter que ser antes para a escolha do direcionamento no ensino médio. Então, quando eles querem fazer o técnico, então também vem antes, eu não sei, quero fazer o ensino médio técnico. Então, quero ir para a orientação profissional para escolher qual escola eu vou, qual curso técnico eu vou fazer. Então, nessa fase aí da primeira escolha, geralmente esses são os marcos para a escolha do ensino superior, na graduação, ou para a entrada no ensino médio técnico. E eu não sei, você quer fazer mais alguma pergunta, Gi? Porque eu tenho também uma pergunta. Pode falar. Eu tenho uma pergunta sobre... Rafa, eu vejo que muitas vezes os pais, na tentativa de ajudar os filhos a escolherem suas profissões, às vezes eles acabam antecipando expectativas sobre a área de atuação que é muitas vezes inadequada. Então, vamos supor, né? Eu tenho casos na família que, né, houve a insistência para os filhos fazerem medicina. Normal. Medicina, engenharia e direito são os queridinhos. E aí, assim, não tem ninguém na família médico, nada disso. E aí, inclusive, para uma dessas pessoas, eles falaram, não, se você fizer medicina e se formar, no final a gente te dá um carro, né? Inclusive, eles, assim, na inocência deles, eles estavam tentando usar isso como motivador para a escolha profissional, né? E eu acho que isso é uma questão, né, do quanto isso pode interferir. Mas a outra questão é, às vezes, os pais também se abstêm totalmente da orientação dos filhos em relação à escolha de carreira. E tem um terceiro ponto também, que são aqueles que são da área, por exemplo. Tem gente que tem um pai médico, o pai foi infeliz a vida inteira na sua escolha profissional, e aí ele começa a falar, não, porque você não vai escolher medicina, porque medicina é horrível, né? Não vai fazer isso para sua vida, não. Escolhe qualquer coisa menos isso. Eu fico pensando, né, o quanto é importante, né, e o quanto às vezes a gente vê
acho que poucos momentos, né, de orientação para esses pais nesse sentido, né, de o que colabora, o que ajuda e o que de fato não ajuda e só gera angústia ou ansiedade ou insatisfação. Uhum. Assim, eu sou uma apaixonada por essa questão da influência dos pais, da família, né, na orientação profissional. Tanto é que a minha dissertação foi sobre isso, Mari. Ah, é? Então, Eu nem sabia. Parece que eu tô puxando o saco, mas não tô. depois dá um Google aí que você tem acesso. Então, assim, a dissertação foi sobre as práticas educativas parentais, né? E o impacto disso na maturidade para a escolha profissional dos filhos. Então, considerando aí, foram 300 alunos, né, do ensino médio, e como que essas práticas educativas impactam, né, na maturidade para a escolha. Então, o que acontece? Nós separamos geralmente em 4 blocos essas práticas educativas, que são os tipos de pais, né? Você tem um pai mais autoritário, né? Os pais vai falar, você vai ter que fazer tal curso. Eu só pago se for o curso X ou Y, né? Ou vai ter que passar na federal, né? Então, coisas de um posicionamento mais autoritário geram vários efeitos colaterais, a gente sabe disso, né? No que se refere à escolha também. Aqueles pais Então, o que acontece? Filhos de pais mais autoritários, quando se pensa a escolha profissional, costumam ser pessoas ainda mais inseguras e ansiosas para a tomada de decisão. Eles não tiveram um exercício durante a vida de escolher. Sempre foi imposto aquilo que era, né, para fazer, ou enfim. Então, quando se pensa na escolha profissional, esse posicionamento paterno, essa prática educativa acaba dificultando. Aqueles pais que também deixam muito livre, que nem você deu um exemplo, né? Você deixa livre. O importante é ser feliz. Então, aí também é complicado, porque eles estão numa fase que é a fase da adolescência, eles não têm referências realistas sobre o que é, quanto é que custa, eles não têm noção que um salário mínimo é X e a escola deles custa o dobro ou o triplo disso, né? Então, assim, na maior parte das vezes, os clientes que acabam procurando. Então, também é complicado, porque daí não tem uma referência de apoio, ai que fofura, de apoio para essa escolha, nem um sentido de modelo, de referência, de informação mesmo, né? Existem aqueles também que, né, muitos, gente, prometem o tal do carro, né? Famílias que têm essa condição, ou se você passar em tal faculdade ou em tal curso, ganha isso ou ganha aquilo, sei lá, uma viagem, o que for. Então, isso não costuma ser saudável, porque nessa fase da vida eles não conseguem discriminar, né? O que adolescente quer? Adolescente quer coisa boa, né? Eu não consegue ter consciência, segurança ali desse E às vezes ele fala assim, não, por um carro dá pra fazer, né? Porque o que ele mais quer nesse momento da vida é um carro. Aí por um carro dá pra fazer. Depois, se eu não gostar, não consegue antecipar as consequências, né? Muitas vezes das escolhas, né? Isso, né? E tem a ver com a maturidade nesse período mesmo. Então, isso que eu acho também engraçado, porque daí às vezes a gente, que nem o professor vai falar assim, não, o importante é ser feliz, não quero enviesar a sua escolha, não era bem essa palavra que eles falavam, mas aí quando eu escolhi psicologia, aí não tava bom, entendeu? Aí fala, não, psicologia, você vai morrer de fome. Aí, tipo, era o oposto, então assim, podia escolher o que eu quisesse. Só que não, né? Só que não. E aí que dá. Tem muito preconceitos também das pessoas no geral sobre a questão da área. Acho que quando você fala sobre a questão, né, da importância de entrevistar um profissional, né, de ajudar essa pessoa a conhecer um pouco mais como que é o mercado de trabalho dessa pessoa, eu acho que isso é super importante porque, né, essa antecipação, né, de estereótipos aí de cada área é muito problemática, né? Eu fiquei quando eu decidi, falei, não, eu vou fazer psicologia, eu fiquei com muito medo também. Eu falei assim, nossa, será que eu vou passar fome mesmo? Será que eu vou ficar dependente dos meus pais o resto da vida, assim, sabe? Então eu pensava muito sobre isso, né? E isso me deixava bastante insegura com a escolha. E aí é ruim, porque se você já tá inseguro com a escolha, se de repente você chega no curso, e, obviamente, o curso nunca é aquilo que a gente idealiza, né? Uma graduação nunca é aquilo que a gente idealiza. Assim como na escola a gente vai ver disciplinas que a gente gosta, disciplinas que a gente não gosta.
E aí, se a gente não for muito resiliente aí, né, a primeira frustração é, opa, ai, não é isso que eu quero mesmo. É, isso aí. Então, isso acontece, é natural que aconteça. De forma geral, os pais são mais, quando se pensa na tomada de decisão nessa fase, as mães são mais acolhedoras e dão uma abertura maior no sentido, faz o que você quer, né? Entende melhor ali essa coisa do filho e acolhe mais, né? Pensando nesse momento, de forma geral, né, gente? Sim, na maior parte das vezes. E os pais são mais realistas, né? Então vai morrer de fome, vai, né? Se fizer tal coisa ou isso, aquilo ali, eu viabilizo outras coisas e assim por diante. Existe esse posicionamento. E daí essa questão também das heranças profissionais, né, familiares, é muito interessante, porque em alguns casos existe toda uma compreensão de que tem que ser, já está tudo pronto, e esse indivíduo quer se diferenciar a qualquer custo, e mesmo tendo habilidades, interesses naquela área, nega, né, e não vai para aquele caminho. Ou então isso, aqueles pais que estão cansados, frustrados, né, com a área de atuação e querem afastar de alguma forma. Então, assim, se quiser fazer, Mari, vamos montar um grupo para os pais, porque é a minha paixão e ainda não consegui fazer isso. Não, Rafa, tem várias coisas que eu... Na verdade, sabe qual que é o meu desejo para o ano que vem? Além disso, também é um grupo para, assim, eu penso que eu tenho recebido muito pacientes com autismo. Que é o que a gente vai entrar agora, né? Pessoal, até aproveitem se quiserem fazer perguntas de forma geral, a gente vai entrar agora num segundo momento. Aí, bom, enquanto vocês vão falando, eu já vou antecipando aqui o assunto. Aí, Rafa, o que eu vejo, assim, o que eu sinto? É muito mais difícil, a gente sabe que arcar com as escolhas dentro do espectro é muito mais difícil pela dificuldade que é em antecipar e imaginar, né, o que está por vir, né? Então, envolve um trabalho, tomar decisão envolve imaginação, né? Eu preciso antecipar, né, os cenários futuros da minha escolha. Isso é difícil. Também é difícil entender o que está por trás do currículo, né? Então, né, toda essa questão, né, relacionada não só à parte acadêmica e pedagógica, ela é extremamente importante na busca de um trabalho. E aí eu vejo que muitos deles acabam tendo muita dificuldade. Às vezes eles escolhem a carreira, chegam até a fazer o ensino superior, com sucesso, o ensino superior, e aí esbarra nas dificuldades que é, né, de fazer uma entrevista de emprego, de, né, fazer uma escolha, né, de trabalho e tudo mais. E acaba que é uma população meio desassistida, assim, né, porque, principalmente nos casos do espectro do autismo, eu acho que o TDAH em adulto, eu acho que até a gente fala muito mais do que, né, do autismo em adultos, né. E aí eu vejo que essa criança, ela tem toda a assistência e apoio durante a vida escolar, e aí quando essa vida escolar se encerra, as terapias também se encerram, e aí bola para frente, segue a vida, né? E aí eu vejo que isso hoje em dia tem se tornado um problema, né? Não só de saúde, porque isso gera depressão, isso gera, né, insatisfação com a vida, insatisfação com a escolha, né? E às vezes o problema não está na escolha. Então eu tenho muita vontade de fazer algo nesse sentido, assim, sabe? Mas também acho que o grupo de pais vai ser essencial. Mari, então assim, o que eu percebo, né? Já atendi inúmeros casos aí, eu vou chamar o quê? De indivíduos atípicos, porque daí não pensando só no TEA, e é interessante que o tipo de dificuldades que eles enfrentam são as mesmas dificuldades que as pessoas que não estão diagnosticadas enfrentam no mercado de trabalho, tá? Claro que num nível completamente diferente, né, para lidar. Mas esse desamparo é geral, não só para essa população. E daí não tem espaços para se falar sobre isso, espaços para se desenvolver, né? Enfim, os aspectos emocionais que estão relacionados com o papel profissional, né? De forma geral. E daí eu até convidei o Hamilton, que acho que ele está aí ainda, né? Espero que sim, né? Já vou falar, Andréia, sobre ele está aí.
Esse daí, vou contar quem é o Hamilton para vocês. O Hamilton, ele é um dos alunos que eu herdei agora, que a professora Dai está de licença maternidade, né? Eles estão fazendo o TCC, com uma base, né? A referência de literatura praticamente toda internacional, que eles estão fazendo um levantamento, né? Revisão de literatura integrativa, né? Isso, Hamilton? A respeito dos processos de orientação profissional com indivíduos diagnosticados com TEA, né? Então, diga lá, Milton, conta pra gente o que você sabe aí de mais novo. Eu queria fazer um comentário que quando a Mariana falou dessa questão das pessoas eles estarem inseridos na universidade, e acho que foi um pouco a partir daí que eu também comecei a pensar, sabe? Porque eu trabalho como AT em contexto escolar e domiciliar, né? E aí, quando eu fui fazer uma monitoria na faculdade, lá no comecinho, no segundo ano, eu acompanhava um aluno da universidade em que ele tinha um diagnóstico, né? Não era só autismo, e ele estava inserido num determinado curso. E a escolha dele, ele mesmo se questionava muito, sabe? Então, ele falava, ele tinha planos, um plano bem rígido, assim, bem exclusivo na escolha, na carreira que ele fez, e ele não conseguia fazer essa interação social e era sempre muito rígido, sabe? Então ele não conseguia entender que precisava fazer outras atividades e ele se frustrava muito, né, em relação a tudo isso. E eu ficava pensando, né, como que é essa escolha, sabe? Será que ele tem esse conhecimento de que tem que pensar no futuro também, né? Que não é só aquela falsa ideia que ele tem. E acho que essa coisa da falsa ideia todo mundo tem, né? De não conhecer a profissão e achar que é legal seguir por ela, né? E aí a gente foi pensando... pode falar, desculpa. Não, pode continuar. Eu achei que ia dar uma pausa, a ansiosa já quer falar. Daí por isso que a gente foi pensando no TCC, né? Eu queria pensar alguma coisa relacionada ao mercado de trabalho, né? E eu fiquei pensando, e como será que é a escolha dessas pessoas, né? Vamos tentar voltar um passo atrás, né? E a gente não vê que não tem muita literatura exclusiva de OP, né? A gente achou algumas coisas em Portugal, assim, mas que me parecia um pouco diferente da nossa realidade aqui do Brasil, do que é aplicável. E de literatura em si também tem pouca coisa, né? Muitas coisas vão mais para orientação de carreira, né? Desenvolvimento profissional. E eu vejo que até as pessoas que já estão num trabalho, porque eu acabo atendendo também muito adulto, que inclusive, né, de alto funcionamento, que trabalha e tudo mais, e eu vejo eles relatarem a dificuldade que é para eles de incorporar feedbacks. Coisas que talvez as pessoas, né, neurotípicas consigam perceber, porque, né, tem uma boa percepção social, né, conseguem perceber, eles têm muito mais dificuldade, muitas vezes, de incorporar esses feedbacks, né? E modificar, muitas vezes, a sua conduta até pela própria rigidez, não só pelas dificuldades de percepção do contexto social, de compreender a intencionalidade comunicativa dos outros, né? Mas tem também uma rigidez, né? Que faz com que seja mais difícil modificar as suas condutas. Então, esses dias, até essa semana, eu atendi um paciente que trabalha, assim, em análise de sistemas, e aí ele falou assim para mim, ele falou assim, Mariana, eu recebo direto feedbacks que eu preciso melhorar a minha comunicação. Falei, aí você sabe o que especificamente você precisa melhorar na sua comunicação e como fazer isso? Ele, não tenho nem ideia. Porque é assim, entendeu? A maioria das empresas, elas dão um feedback, coisa que talvez as outras pessoas, né, possam ter uma autorreflexão e pensar, não, realmente, eu acho que eu preciso melhorar nesse ponto, né? Acho que aquilo que eu faço daquela forma não é bom. As pessoas dentro do espectro vão ter muito mais dificuldade com isso, né? E até, não sei, só antecipando aqui, eu acho que é uma pergunta que eu acho que essa questão me mobiliza muito, porque até no meu mestrado, a intenção era trabalhar com reabilitação, na verdade era a relação entre a reabilitação neuropsicológica na reabilitação profissional de pessoas com lesão adquirida. Então, alguém perguntou aqui se é possível o processo de OP com jovens com deficiência intelectual leve. O que eu vou falar assim, só de geral, daí depois Rafa e Hamilton entram de novo. Mas o que o nosso INSS prevê? Então, em termos de previdência, ele prevê uma reabilitação profissional, né, para essas pessoas.
Como é que ela acontece, Mariana? É levado em conta, né, esse perfil de forças e fraquezas cognitivas desse indivíduo, né, para a gente pensar na reabilitação profissional dessas pessoas? Não, não é levado em conta, né? Elas têm que fazer um cursinho, né, um cursinho de algumas semanas ali, de almoxerifado, de auxiliar administrativo, e elas assistem essas aulas e supostamente elas estão prontas para o mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho, como é que ele absorve essas pessoas, né? Tem alguém que vá lá e acompanhe as necessidades, né, de modificação ambiental, né, ou de estratégias, né, que essa pessoa vai precisar, né, para conseguir executar bem esse trabalho? Não temos também essa pessoa. Isso existe fora do Brasil? Isso existe fora do Brasil. Nos Estados Unidos existem centros de reabilitação profissional, né? Onde tem não só o orientador de carreira, que eles chamam coach de carreira, mas também tem o neuropsicólogo atuando, né, nessa readaptação, né, das pessoas aí ao mercado de trabalho. Então, assim, ainda eu acho que está muito aquém do que a gente deve fazer, né, pelas pessoas com necessidades especiais para poderem ser felizes na sua escolha profissional, porque a maioria deles são capazes de executar algum trabalho. Não vou dizer todos os trabalhos, mas algum trabalho essas pessoas são capazes de executar, né? Sim. Temos algumas perguntas aqui, vamos ver então. Deixa eu ver. Até eu lembrei, aqui tem uma faculdade que é a Unileu. Não sei se você conhece, Rafa. Não. É uma universidade para pessoas com necessidades especiais. E aí ela prepara essas pessoas para o mercado de trabalho. Então, elas têm algumas parcerias com algumas empresas. Eu vou falar assim, por cima, porque eu não conheço exatamente o trabalho deles direitinho, sabe? Mas eles têm um site, né, que lá tem informações, só que assim, tem uma idade limite para poder entrar. Se eu não me engano, não sei se é 20 anos, 21 anos. É alguma coisa assim, tem uma idade limite para entrar. Então, aqui a Melina colocou. Também, né? A orientação profissional também serve para programar o início de uma carreira? Sim, que nem eu comentei ali. Independente se vai para o ensino superior ou não, se está concluindo um curso superior, um curso técnico ou o que for, ou não, qualquer fase da vida ela serve. A Ivana, se é melhor individual ou em grupo? Excelente pergunta, Ivana, que a gente costuma ficar nesse dilema. É melhor, e muitos anos eu já debati sobre isso, e o que a gente responde, né? De forma geral, uma resposta que é uma resposta adequada. É diferente, não tem melhor nem pior, são processos diferentes. Para algumas pessoas é inviável fazer parte de um processo de grupo, tá? Em função das características desse indivíduo mesmo, né? Já para outras, o grupo vai ser o mais rico, porque vão ter trocas, são, por exemplo, grupos de pessoas que estão em recolocação, perderam o emprego. É super importante que tenha um apoio, né, coletivo, um ali compartilhando com o outro as experiências desse momento. Adolescentes, eu já fiz grupos só de escolas privadas, só de escolas públicas e misto. Nossa, quando faz o misto é uma confusão, mas é uma delícia, porque eles saem transformados, né? Então, assim, não tem uma resposta. Existem pessoas que nós sabemos, de forma geral, não só na orientação profissional, que é inviável participar de grupo. Até porque vai desestabilizar o próprio grupo, ou então não tem uma condição de adequação social mínima exigida para um contexto de grupo. Então, tem algumas coisas que precisam ser consideradas, mas os dois, cientificamente, têm resultados, né, os mesmos resultados, no sentido de potencializar, favorecer a decisão. Rafa, eu estava pensando aqui, né, o quanto vai ser importante esse trabalho. Agora você falando na realocação profissional ali. É realocação, não? Recolocação, realocação profissional. Agora em tempos de pandemia, né? Onde muitas pessoas perderam seus empregos. E muita gente que trabalhava muito tempo, às vezes, numa mesma empresa, né, perde o emprego, não sabe o que fazer, né, da vida. O quanto esse trabalho vai ser importante e necessário, né? Já está sendo, já está bem grave. Né? Por isso que a minha agenda já está fechada esse ano. E, infelizmente, nessas condições, tem algumas áreas que se favorecem, né? Mas é isso.
bem, bem grave mesmo. Ali também, André colocou se dá para fazer, nessa questão, né? Se é possível fazer um processo de OP com jovens com deficiência intelectual leve. Isso é importante que ela colocou ali, leve, né? Então, primeiro eu ia falar, depende, né? Mas, considerando leve, com certeza. Eu tenho uma colega que até publicou um livro já faz alguns anos, que ela durante anos ela trabalhou numa instituição que era EFTA, acho que era EFTA o nome, não sei se já ouviram falar, com pessoas com deficiência auditiva. Anos e anos ela fazia orientação profissional com o pessoal, sabe, para escolha aí em diferentes segmentos a partir das necessidades específicas deles. E daí a Andrea depois contribuiu ali, né? Falou que insere, tem o trabalho na PAI, que insere e acompanha o jovem no mercado de trabalho através da lei de cotas, mas é uma orientação para o trabalho. Então, temos, assim, movimentos pontuais, mas ainda muito distante daquilo que a gente vê como referência em outros países, né? E até a própria questão, né? Dá para problematizar muito essa questão da lei de cotas. Como é que essas pessoas são selecionadas, né? Qual é o perfil desse candidato, né? Então, a gente sabe que muitas vezes algumas pessoas que até têm, né, condições de executar um trabalho, mas têm múltiplas deficiências, vão ter mais dificuldade, né, de serem inseridas no trabalho, né? E o trabalho é estruturante da vida, né? Mesmo que não seja um trabalho remunerado, é ele que estrutura a nossa rotina, né? É ele que estrutura a vida. É muito complicado isso, né? Exatamente, André colocou o próprio preconceito da sociedade em relação à inserção dessas pessoas. Sim, Andréa, com certeza. E assim, é um preconceito, a psicoeducação, né, de forma geral ali, né, e essa questão da sensibilização, porque é um preconceito em todas as esferas, né? Independente da necessidade ali específica. E então, a gente precisa realmente, por isso que eu falo, né? Estamos aqui, saímos daqui de alguma forma pensando a respeito de algo que a gente possa levar para os outros e que nem que seja ali no nosso ciclo do condomínio, mude alguma coisa, né? Enfim, ali né? O que for, porque é só quem vive na pele, né, Andréia? E daí, assim, eu não tenho nem como falar, porque o que eu falar aqui não é o que eu vivi ou vivo, né? Daí, Ivana colocou ali, quanto aos testes, vejo muitos materiais antigos na OP. Me parece que não é uma área dentro da psicologia que esteja evoluindo tanto na produção de materiais. Ivana, não sei se você trabalha com isso ou não, mas eu que trabalho com isso, todos os dias eu estou em contato com novas publicações, tanto de materiais teóricos quanto práticos. Então, não. Tem muita coisa sendo produzida e sendo... no Brasil, menos. Isso, você estava lá? Que eu fiz a live? Você foi lançado na sexta-feira, na terça-feira eu fui convidada para fazer a live sobre esse daí. Mas é um roteiro, né? Que pena que você não pôde participar. Então, assim, tem muito material, mas, assim, de publicação de artigos. E o que a gente faz, às vezes, sabe o que acontece? A maior parte das vezes, nós vamos nas vendas